Convido todo mundo para abrir hoje à noite no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21 é um dos textos principais dessa conferência e eu tenho esperado até agora para tratar o assunto. Quando o tema foi mencionado, obviamente o tema em si, Amas-me, vem diretamente desse texto que foi lido hoje à noite e também o que veio em seguida. Já lemos uma parte disto em outros cultos. Alguém gosta de pescar? Alguns pescadores aqui. Eu confesso que eu não gosto de pescar. Eu gosto de pegar peixe. Mas esse negócio de afogar minhoca inocente, olha, eu não gosto. Eu não gosto de ficar lá o dia todo esperando alguma coisa acontecer. Não, eu gosto de pegar peixe. Enquanto os peixes estão chegando, olha, beleza. Mas no momento que para, olha, eu fico chateado. Imagine essa história aqui. O Pedro, que era pescador de profissão, a sua vida, ele tinha sido um pescador até Jesus apareceu aquele dia, o chamou. E ele passou a noite pegando nada. Jesus, na verdade, quando ele chama a turma, em versículo 5, a minha Bíblia fala: filhos, tendes alguma coisa de comer? O original, a palavra em grego, apanhou alguma coisa. Porque, claro, não pode comer nada que você não apanhou. E eles responderam: não. Irmãos, o Pedro é um caso importante aqui. Eu gosto hoje à noite começar imaginando junto com vocês a situação. Pedro anunciar: vou pescar. E, como está escrito aqui, vários dos discípulos resolveram fazer isso junto com ele. Muitos acham que o que Pedro estava dizendo, que ele ia voltar para a sua profissão anterior. Esse negócio de ser discípulo de Jesus Cristo, ele não sabia se tivesse uma futura ou não. Olha, claro, Jesus apareceu. Ele foi morto, foi torturado, foi espancado, foi crucificado, foi sepultado e, obviamente, apareceu de novo. Está escrito aqui que já tinha aparecido pelo menos 2 vezes. Mas, e agora o quê? Eles esperavam que Jesus ia inaugurar o reino e ele é Messias e ele ia tomar conta e mandar os romanos embora. Lembra a noite antes, quando Jesus tinha falado: quantos têm espadas? Lembra? Ele fez a pergunta: alguém tem espada? E houve 2 dos discípulos que falaram: sim, temos. Ele falou: basta. Talvez o Pedro imaginou que ele seria um dos heróis, como Jonatas, filho de Saul. Lembra aquela vez em que ele e seu ajudante, o moço que carregava a armadura, os 2 subiram onde os filisteus estavam acampados e os 2 sozinhos derrotaram todo aquele exército dos filisteus? E talvez o Pedro imaginava com a sua espada e alguns poucos eles iam vencer, inaugurando este reino milenial. Mas em algum momento, depois da ressurreição de Jesus, Pedro aparentemente percebeu que isso não ia acontecer. Ele falou: vou pescar. E vários dos discípulos, são dados nomes aqui, e provavelmente André, que também era parente de Pedro, eles foram também para pescar. E a noite passou, nada apanharam, e finalmente Jesus, que não era reconhecido, porque a distância era suficiente para ver alguém sem saber exatamente quem era. E sem dúvida também a gente sabe de Lucas capítulo 24, quando Jesus queria esconder a sua identidade, ele tinha meios de até caminhar, andar, conversar, sem revelar quem era. Eles pescaram, pegando nada. Jesus falou:
joga a rede no outro lado do barco. Você já pensou nisso? Olha, tem um barco, sem dúvida, que nem era tão largo como essa plataforma aqui. Estão a noite toda jogando a rede aqui sem pegar nada. E Jesus fala, jogue no outro lado. Olha, não pegamos nada nesse mar de Galileia, usando esse rede, esse barco, mas vamos levar 2,5 metros para o outro lado e lançar. Faz sentido, mas funcionou. E os discípulos perceberam que era o Senhor Jesus Cristo. O Pedro pulou na água com tanta antecipação, nadou, chegou a ver Jesus, mas ao chegar, falaram o quê? Não está recordado nada que ele falou. Ele tinha ansiedade, ele ansiava para caminhar e comungar com Jesus, mas ao chegar, sem dúvida, ele ficou com aquela dificuldade. Ele lembra o que aconteceu naquela última noite antes da crucificação. Porque nós temos aqui, talvez o Pedro ficou até duvidando. Será que ele tinha visto Jesus? Olha, claro, apareceu no cenáculo, mas foi visão? Foi verdadeiro? Apareceu 8 dias mais tarde, Tomé também sendo presente, mas não foi inaugurado nada. Jesus não tomou o trono em Jerusalém, não acabou com os romanos. Talvez ele tinha uma conjunto de emoções, medo, uma certa êxtase, uma alegria. Irmãos, ele tinha visto Cristo crucificado e enrolado num lenço e colocado dentro daquele túmulo. Ele viu Jesus morto, mas também tinha visto Jesus vivo. Olha, há poucas pessoas que passaram por isso. Então, depois a comida, Jesus começou a caminhar com ele e fez essas 3 perguntas que nós encontramos em versículos 15, 16 e 17. Simão, filho de Jonas, ou de João, amas-me mais do que estes? Ele fez de novo, versículo 16, amas-me, versículo 17, amas-me. E em cada caso, o Pedro respondeu da mesma forma. Ele falou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele fala, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Em versículo 17, a Bíblia fala que ele ficou triste, entristeceu-se por lhe ter dito a 3ª vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Em cada caso que ele deu essa mesma resposta, Jesus também respondeu, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então, terminou essa comunicação, conversa entre os dois, e nós ainda ficamos com essa grande pergunta. O que Jesus queria comunicar? É muito dramático essa história aqui. Quem olha para esse tem que perguntar-se para si mesmo, o que Jesus estava fazendo? Olha, o fato é que os pregadores têm confundido a coisa bastante com a interpretação desse trecho. Porque no português parece tudo a mesma coisa. O grego é diferente. Jesus está fazendo aparentemente uma pergunta e Pedro respondendo outra. Nós temos o time Agape, né? Eu falei, o time HP, eu tenho um impressor em casa HP, então não sei porque o time queria ser um firme de informática, mas agapao é uma palavra em grego que significa amor. Filé é uma outra palavra em grego que significa amor. E existe uma interpretação que fala, Jesus falou com Pedro,
Pedro, você me ama com um amor sacrificial, um amor divino? E Pedro respondeu: olha, sim, eu gosto muito do Senhor. E que Jesus falou: Pedro, você me amas com este amor divino? E Pedro falou: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. E finalmente Jesus falou: oh Pedro, você gosta muito de mim? E Pedro falou: sim, Senhor, gosto muito do Senhor. Mas eu não estou convencido que essa é a interpretação. Quando Pedro ficou triste, por que ele ficou triste? Se ele sabia que ele estava respondendo uma coisa e Jesus perguntando outra, ele não ficaria triste, porque ele ia saber por que Jesus repetiu vez após vez. Não, eu acho que entre Pedro e Jesus, eles estavam conversando no mesmo nível. Jesus fazendo uma pergunta, usando uma certa palavra, e Pedro respondendo palavra diferente, mas ninguém dos dois estava achando que estava tratando de coisa totalmente diferente. Inclusive, ao estudar o assunto, descobri que muitas vezes é um amor emocional, um amor que tratou de sentimentos de ternura e de carinho. E que a palavra agape, ou agapeu, uma palavra que muitas vezes tratou de um amor baseado em reverência e adoração religiosa. Então a gente pode virar a coisa, Jesus falando: Pedro, você me ama com sem emoção, mas muita adoração religiosa. E Pedro dizendo: Senhor, eu amo o Senhor muito de coração. Mas em nenhum caso eu acho que é o caso. Eu acho que o que nós temos aqui é os dois dizendo a mesma coisa, porque Jesus também faz a mesma coisa com a sua resposta. Quando Pedro responde: eu amo o Senhor, ele falou em um caso: apacenta os meus cordeiros. Na verdade, a palavra que ele usa aqui trata de alimentação. Alimente os meus cordeirinhos, Jesus falou. A segunda vez, ele falou: seja o pastor, ou pastorear os meus ovelhas, as minhas ovelhas. E no final, ele fala: alimente as minhas ovelhas. Jesus mudou as palavras 3 vezes. Mas em nenhum momento Pedro ficou falando: o quê? Não. Eu acho que nós temos uma conversa normal entre pessoas que se entendem bem. E o que cabe a gente agora é entender o que Jesus queria dizer. Eu acho que a chave é essa frase em que Pedro ficou triste, porque Jesus repetiu 3 vezes a mesma pergunta. Então vamos pensar sobre esta questão. Por que Pedro ficou triste? E por que Jesus fez a pergunta 3 vezes? Amas-me? Jesus falou. Uma pergunta muito séria. Talvez a pergunta principal desta semana. Você ama o Senhor Jesus Cristo? Vamos voltar em nossas mentes e também em nossas Bíblias para a noite em que Jesus ceou com seus discípulos antes da sua morte. João capítulo 13. Você lembra aquela história? Jesus começou lavando os pés dos discípulos e tentou, naquela última sessão com eles, ensinar-los várias coisas sobre o futuro. Olha, os discípulos ouviram de Jesus revelações sobre seu papel. Você lembra que Jesus, começando no versículo 33, mandou eles amar uns aos outros. Cantamos hoje à noite: um novo mandamento vos dou, versículo 34, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. O Pedro estava mentindo aqui?
Pedro estava falando honestamente o desejo do seu coração. Ele falou: Senhor, eu quero acompanhar o Senhor até a morte. Pedro não conheceu bem seu coração, mas ele não era mentiroso. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Eu falei que talvez Pedro, com aquela espada guardada, quando os soldados apareceram, sem dúvida Pedro, quando ele tirou aquela espada para começar a matança, somente ele não era muito bom de mira, então fez um golpe e por um triz não pegou nada, cortou só a orelha do mal. E Jesus curou o único ferido da batalha e mandou Pedro guardar a espada. Não é isso que Jesus queria. E Pedro ficou confuso e perdido. E os soldados levaram Jesus. Todos os outros fugiram, menos ele e João. João foi atrás e Pedro, com um pouco mais receio, foi atrás também. A Bíblia nos fala que chegando na casa do sumo sacerdote, João entrou junto com ele, porque era conhecido. Entrou juntos com Jesus, onde ele foi examinado. E ele mandou um recado para a gente: olha, tem uns fulano lá fora, o Pedro, manda ele entrar. Então Pedro entrou na casa, naquela área da casa do sumo sacerdote, através do fato que João já estava dentro. Você lembra a história? Pedro foi espancado, torturado, preso. Não, espera, não foi isso que aconteceu. Primeiramente, ele tinha que enfrentar um soldado monstruoso, com espada em cada mão e faca nos dentes. Não, a Bíblia fala em versículo, capítulo 18, que ele encontrou, em versículo 17, uma porteira. Uma moça cuja responsabilidade era abrir a porta, deixando pessoas entrar e sair. Olha, eu acho que não era a faca mais afiada da gaveta, não era a pessoa mais imponente, não, era uma moça, uma menina que trabalhava. Nós sabemos de outra história que muitas vezes até uma criança foi mandada fazer. E quando ela falou: você é um daquela turma. Eu não. Depois a Bíblia fala que alguns perto também falaram: não, também és tu um dos seus discípulos? Versículo 25 de capítulo 18. E ele falou: eu não sou. E também, lembra a batalha da horta, o jardim? Olha, o irmão, o parente deste Malco que foi ferido, falou: espera aí, eu vi você no jardim junto com ele. A Bíblia fala que Pedro, e juntando com Mateus, nós sabemos que ele começou a praguejar e blasfemar: eu nunca conheci, nunca ouvi. E o galo cantou. A Bíblia fala que Pedro saiu chorando amargamente. Por quê? Decepcionou a si mesmo. A Bíblia também fala que o lugar onde Jesus estava sendo examinado e o lugar onde Pedro estava eram perto. Era um tipo de pátio, uma área aberta. E quando o galo cantou, a Bíblia fala que Jesus virou e olhou para Pedro. Fizeram contato visual e ele desmoronou. E agora ele está na praia, caminhando com Jesus. E Jesus faz a pergunta 3 vezes: tu me amas? Amas-me mais do que estes? Parece que Pedro não percebeu naquele momento
lendo agora, a gente sabe claramente que todo o propósito desse conversa é porque 3 vezes ele negou que ele até conheceu Jesus. E 3 vezes Jesus pediu: amas-me, Pedro? E ele respondeu sim. Irmãos, o que Jesus queria de Pedro, era mais uma vez uma declaração do seu amor. 3 vezes Jesus pediu, porque 3 vezes Pedro negou Jesus. Quando eles terminaram essa parte, você lembra a história? Pedro então falou sobre o futuro, Jesus falou sobre o futuro, Jesus revelou para Pedro. Jesus sabia que Pedro ia sofrer. Ele também sabia que Pedro seria mais corajoso no futuro. Não era corajoso no passado, mas ele seria mais bravo no futuro. Ele seria um homem de mais confiança. E Jesus queria avisar que o futuro ia levar Pedro para lugares desagradáveis. Ele falou: agora você é jovem, você é forte, você faz o que quiser, mas vai chegar um dia em que pessoas vão amarrá-lo e levam você onde você não quiser. Está escrito aqui que Jesus falou isso, significando que tipo de morte ele havia de sofrer para glorificar Deus. Olha, o Pedro, mas em vez de receber isso, em vez de apenas falar sim, Senhor, ele virou e olhou para trás. E por algum motivo, João ficou perto. Jesus, Pedro andando e o João atrás, querendo ficar perto, querendo ouvir a conversa. E Pedro falou: mas Senhor, que tal esse aqui? A resposta de Jesus: não importa o que vai acontecer com ele, com João, a única coisa que você deve considerar agora é o seu relacionamento comigo. Siga-me. Irmãos, hoje à noite, ao terminar a parte principal dessa conferência, a gente tem que responder a pergunta que Jesus fez para Pedro. Meu amado, você ama Jesus? Cuidado. Eu conheço uma igreja, perto da nossa igreja em São Paulo, que cada vez que eles terminam a leitura do pacto da igreja, o pastor tem ensinado toda a igreja a falar: eu vou defender essas doutrinas até a morte. E ao terminar uma das nossas sessões em que a gente leu juntos, um ex-membro dessa igreja falou: pastor, não vamos falar que eu vou seguir e defender essas doutrinas até a morte? Olha, eu falei: mas você falta a escola bíblica dominical. Como você pode declarar a Deus que você vai defender essas doutrinas até a morte, quando nem na escola bíblica dominical você pode chegar? Olha, eu não sou uma dessas pessoas que quer declarações desse tipo. Se você quer fazer, amém, tudo bem. Eu acho que Pedro não era pecador por fazer essa declaração em capítulo 13, mas ele era totalmente ignorante da sua capacidade. Eu confesso, quando eu penso em crucificação, sendo queimado, vivo, irmãos, eu não sei se eu tenho neste momento a graça de fazer isso. Estamos aqui no Rio de Janeiro, fundado por protestantes franceses. Vieram aqui um grupo de franceses fugindo de perseguição na França, procurando lugar para ser seguro. Não vou dizer que tudo que essas pessoas fizeram era correto, eles eram seres humanos e também filhos da sua época, em que qualquer diferença aparentemente era razão para briga. Mas eu sei disto, chegaram aqui com intenção de servir a Deus. E quando eles finalmente, 12 anos mais tarde, foram vencidos pelos portugueses, foi exigido a conversão ao catolicismo ou morte.
e eles escreveram uma confissão chamada Confissão de Fé, a Confissão de Guanabara. Uma posição altamente bíblica e evangélica. E era o decreto da morte para eles. Olha, irmãos, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que na época, na história da igreja, houve momentos em que crentes tinham que ser preparados para morrer. Esses mesmos protestantes franceses eram chamados hugonotes. Na França, eles fugiram para o Brasil por quê? Porque na França era intolerável. Olha, por mais de 100 anos houve guerras e perseguições. Finalmente eles conquistaram um decreto do rei, que era protestante, mas virou católico para ser feito rei de França. Mas ele pelo menos fez uma lei em que todos os protestantes tinham direito de praticar sua fé sem impedimento. E por alguns anos os protestantes tinham essa liberdade, mas aos poucos as suas liberdades foram tiradas, até finalmente foi revogada a lei e houve uma perseguição ferrenha. O rei, acho que era Luís XIV, alguma coisa assim, 14, 15, 16, não sei, um daqueles. Olha, ele tinha uma tática de evangelismo que funcionou muito bem contra os protestantes. Porque por anos eles tinham resistido. Ele chamou essa turma missionários em botas. Eles eram soldados. Os soldados entraram numa aldeia hugonate e eles foram hospedados dentro da casa desses protestantes. Eles comeram tudo o que eles queriam, o que eles não comeram, eles estragaram, roubaram todos os bens, tendo gado, tendo animais de criação, eles venderam. E, além de fazer isso, o dono da casa era responsável por pagar o salário de todos os soldados hospedados na sua casa. Mesmo que foi roubado tudo que ele tinha. Seus filhos foram tirados da casa e colocados em mosteiros ou outros lugares sob controle dos católicos. E os pais tinham que pagar pela educação pelos católicos para seus filhos. Os soldados ficaram na casa, não é que eles acabaram com tudo e depois saíram. Não, ficaram na casa, às vezes semanas. Não era nada que eles eram proibido fazer. A família tinha que aguentar qualquer ofensa desses soldados. E milhares de hugonotes apenas falaram, não aguento mais. Depois de semanas de sofrimento, eles renderam-se. Mas alguns não. Alguns aguentaram ter uma família famoso francês, um homem rico, a sua família confortável. Entraram esses soldados, ele e a sua esposa grávida e 2 crianças pequeninos foram expulsados da casa no frio, na época de frio, e os soldados tomaram conta de tudo que ele tinha, perderam tudo e eles nem tinham lugar para passar a noite. Os vizinhos foram proibidos de dar lugar, dar comida, dar abrigo, tudo proibido. Essa família sofreu, os filhos foram tirados. O bebê que nasceu morreu. O homem fugiu para Inglaterra, a mulher foi para a prisão. 5 ou 6 anos mais tarde, finalmente eles conseguiram reunir-se em outro país, mas 2 dos filhos ainda sob o controle dos católicos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas, de crianças pequenas, maridos, filhos, você aguentaria esse tipo de perseguição? Não sei. Eu não vou me declarar suficiente para essas coisas. Uma das coisas que eu sei é disso. Deus não vai me dar graça para algo que eu não tenho. Às vezes a pessoa que parece mais tímida, na hora da morte e na hora do crise,
recebe do Senhor aquela graça necessária. Mas imaginando a situação, difícil imaginar como você ia aguentar uma coisa dessa. O que estou dizendo é, Jesus olhou para Pedro e ele falou, siga-me. Mas Senhor, não importa o que vai acontecer com ele, você vai me seguir. Amas-me mais, Pedro? Siga-me. Siga-me. Irmãos, eu não sei o que o futuro tem para você. Olha, a situação moral, política, olha, quase todos os aspectos que a gente pode imaginar, parece que está em decadência. Olha, a gente quer ou não quer, vai ser considerado criminosos, porque nós não somos tolerantes de tudo e qualquer tipo de perversidade. E se falar já, pastores, crentes evangélicos estão sendo culpados de crimes por falar o que a Bíblia tem escrito sobre homossexualismo. Eu não sei o que o futuro tem para nós, mas eu sei disto, a resposta de Jesus é, segue-me tu. Segue-me tu. E Pedro, graças a Deus, o seguiu. Foi atrás. E João também. E Felipe também. E Tomé também. E Mateus também. E outros. Irmão, eu não sei o que o futuro tem para você, mas eu sei disto. Se seguir Jesus, você não vai passar os limites de tudo que você pode fazer. Às vezes as decisões são difíceis. Talvez você vai perder namorados ou namoradas. Talvez você vai perder emprego. Talvez você vai perder oportunidades de estudo ou para subir no mundo acadêmica ou profissional. Eu não sei o que o futuro tem, mas eu sei disto. Se seguir Jesus Cristo, você está no caminho certo. Sem saber o que o futuro tem, você sabe quem está iluminando o caminho: o Senhor Jesus Cristo. Eu lembro quando eu era adolescente, a primeira namorada, eu fazia parte dessa mocidade. Nunca tinha, eu era recém-convertido, há uns poucos anos, talvez tinha 17 anos mais ou menos. A gente entrou nessa outra igreja e pela primeira vez na minha vida eu fazia parte de uma mocidade. As igrejas da convenção onde a gente tinha participado, nunca tinha uma mocidade formada. Eles fizeram uma vez por ano talvez um evento, mas nunca tinha um grupo formado de jovens. Então pela primeira vez, nessa igreja batista fundamentalista, tinha uma mocidade e eu estive tão alegre. A gente cantava, a gente participava e de repente tinha uma moça da mocidade que, pelo jeito dela, cegueira, não sei o que, mas estava interessada em mim. Que alegria, bonita também. Então ela começou a demonstrar interesse, eu tentando demonstrar interesse, sem tropeçar e cair no chão. Durou 3 semanas. Os olhos dela eram abertos. Oh, mas eu fiquei em profunda depressão. Cada noite eu orava a Deus, rogando a Deus para me dar outra chance com essa menina, querendo que Deus ia me ajudar. Eu pensei 1000 vezes o que eu ia falar se tivesse uma chance para conversar com ele de novo, explicar a minha burrice, porque não era assim, assim, assim.
Mas Deus nunca me deu outra chance e ela nunca mostrou interesse em mim mais. Glória a Deus. A última coisa que eu vi, faz talvez 30 anos agora, ela já era casada 3 vezes. Graças a Deus não durou, porque Deus tinha preparado para mim, no futuro, algo bem melhor. Você deve seguir Jesus. Não importa a dificuldade, não importa que no caminho parece que as coisas não vão dar certo. Espera aí. Siga o bom pastor. E as coisas vão bem. Para a sua glória, para o seu bem. Vamos orar. Nosso Deus, hoje à noite, a gente entende que o caminho do Senhor, às vezes, é complicado. É duro. O Senhor falou que esse caminho que leva para a vida é um caminho que, às vezes, estreita, difícil, porque nós não temos amigos neste mundo para nos ajudar, nós temos a inimizade deste mundo, que vai criar oposição. Mas, ó Deus, hoje à noite, eu oro que este grupo de jovens sejam adolescentes de 12 anos, mal começando. Alguns maxi jovens com 30 anos, já envolvidos no mundo profissional. Mas, ó Deus, que cada um de nós, mesmo os adultos presentes, podemos dizer: Senhor, eu vou seguir. Dá-me graça, Senhor, para ser fiel até a morte. Com a sua cabeça encurvada, seus olhos fechados, deixe-me mais uma vez fazer algumas perguntas. Tem alguém hoje à noite entre essa turma que não tem a certeza de salvação? Se morresse hoje à noite, você não tem aquela convicção que iria aos céus. Inclusive, talvez você tenha até uma certeza que você não ia aos céus, porque nunca recebeu Jesus como seu Salvador. Meu amigo, a gente quer, com todo amor e carinho, ajudar você a deixar atrás aquele caminho que leva até a morte. Tem alguém hoje a nós que fala: Pastor Will, ore por mim. Eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero conhecer e ter uma convicção de salvação. Pastor, eu estou aqui, ore por mim. Eu não vou envergonhar, não vou chamar alguém para destacar você, mas eu vou orar por você. Alguém: pastor, ore por mim. Eu não tenho essa convicção de salvação, mas eu quero. Hoje à noite eu quero, de verdade. Alguém? Amém, Deus abençoe. Mas alguém faz parte dessa turma, mas não tem a certeza de salvação. Mas alguém? Eu convido você e qualquer um que talvez nem tinha coragem de levantar a mão, porque na noite que eu aceitei a Cristo, nem levantei a minha mão, mesmo que todo mundo ao meu redor estava, eu não levantei a mão. Não tinha nem coragem de fazer isso, mas eu no meu coração orei. Eu convido você a falar assim: fale com o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador. Eu mereço o inferno. Senhor Jesus, eu quero ser salvo dos meus pecados. Eu sei que o Senhor morreu por mim, foi sepultado, mas agora está vivo. Senhor, eu sei que o Senhor é vivo. Salve-me, Jesus. Invoco o seu nome. Quero aceitar a sua promessa, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu invoco, eu clamo: salve-me, Jesus. Leve-me aos céus. Eu vou confiar na sua promessa. Se você hoje à noite não tem
a certeza de salvação, você pode. Aceite a promessa de Jesus. Seja salvo hoje à noite. Talvez tem gente aqui que já é salvo, faz tempo você é salvo, mas a sua vida não é destacada por coragem e testemunho cristão. Talvez as pessoas da sua escola nem sabem que você é salvo, não sabem que você é crente. E você fala, pastor, eu não quero ser assim. Eu quero ser um crente corajoso. Eu quero ser um crente que é conhecido. Eu quero ter um impacto por Cristo. Você tendo esse desejo, de coração também, eu convido, você levanta a sua mão. Pastor, esse é o meu desejo, eu quero também ser um daqueles crentes que tem um impacto na minha turma, onde eu estudo, onde eu trabalho. Deus abençoe, amém. Deus abençoe, que coragem, amém. Obrigado, amém. Amém. Deus abençoe, amém. Amém, amém. Várias mãos, tá? Obrigado. Amém. O mero fato que, amém, que você está levantando a mão, já é um sinal do seu desejo. Então, em vez de fazer uma oração, que claro, você está fazendo, eu convido você, toma uns passos, já começando essa semana, ao voltar para o seu serviço. Comece de levar a sua Bíblia. Pode ser um testamento de bolsa, ou talvez a sua própria Bíblia de estudo. Mas comece de levar a sua Bíblia. Leve para a escola, leve para o seu serviço, coloque na sua mesa, onde você trabalha, onde você estuda. Isso vai chamar a atenção. Pessoas vão começar a levantar, fazer perguntas. Mas o fato que você tem a Bíblia na sua mão vai abrir portas para você conversar. Você vai ter oportunidades. Quer ou não quer, as oportunidades vão chegar. Pelo mero fato que a sua Bíblia é visível. Leve coragem. Mas coloque a sua Bíblia junto com os livros da escola. Deus vai começar a usar você entre seus colegas. Vai sofrer um pouco, mas Jesus vale a pena, né? Talvez hoje à noite, durante essa semana, você sentiu Deus operando na sua vida de tal forma que você acha que Deus tem um plano especial para a sua vida. Claro, Deus tem plano para todos nós, mas talvez você sente que Deus tem algo talvez como um ministério tempo integral. Talvez missionário, ou pastor, ou... Talvez você não tenha certeza absoluta, mas você acha que Deus pelo menos quer que você faz um curso de preparo, talvez um seminário em Curitiba, ou lugar assim, onde você pode ser treinado. Porque você fala, eis-me aqui, Senhor, manda-me a mim. Você está pronto para tudo que Deus quer. Se Deus tem falado especificamente com você nesta semana sobre esse assunto, você não quer compartilhar conosco? Levanta a sua mão. Fala, pastor, Deus tem trabalhado. Eu estou sentindo um tipo, não sei exatamente, amém. Não tenho certeza do que Deus tem, amém. Não sei exatamente o que Deus tem em mente, mas, amém. Eu creio que Deus está indicando alguma coisa. Eu estou apenas dizendo, amém, amém, amém. Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para qualquer coisa que o Senhor traga para mim. Nosso Deus, várias decisões mencionadas hoje à noite. Eu oro em favor de todos estes. Que cada um possa, ó Deus, hoje à noite, desafiar si mesmo para seguir o Senhor Jesus. Amo-me mais do que namorado. Amo-me mais do que emprego ou destaque. Amo-me mais do que êxito acadêmico. Amo-me mais do que popularidade.
Amas-me mais do que o seu medo de perseguição. Amas-me mais, diz o Senhor, o meu Senhor, te amo mais que tudo aqui. Responde sim. Siga o bom pastor. Se você hoje à noite aceitou Jesus como Salvador, ou talvez essa semana você aceitou Jesus como Salvador, você pode levantar a mão, você fala, pastor, essa semana, mesmo hoje à noite talvez, você aceitou a Jesus como Salvador. Alguém assim só levanta a sua mão. Gostaria de saber se alguém hoje à noite ou essa semana aceitou a Jesus. Talvez no tempo devocional, talvez em outro momento. Amém. Amém. As pessoas. Fique contente. Ó Deus, agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem é responsável? Eu estou aqui aberto para qualquer conversa e procure também se você precisa vir. Daqui a pouco nós vamos ter, na parte da sociabilidade, sempre gostamos na última noite de abrir para testemunhos. Não vamos dar muito tempo, a gente vai dar uns 5 minutinhos para beber uma água, esticar as pernas um pouquinho. Convidamos os nossos visitantes também de ficar, se quiser. Sempre é bom ouvir o que Deus tem trabalhado, feito na vida dos jovens e a equipe também durante esses dias. Mas antes que nós terminamos, nós queremos agradecer. Tem muito trabalho que é feito para um retiro acontecer. Como a gente tem estudado com a criação, né, tudo que nós vimos no mundo não veio do nada, o retiro também não vem de nada. Né? Não simplesmente a gente não marca a data, chega aqui e acontece o retiro. Tem várias pessoas que trabalham longas horas para que esses dias possam ser tão agradáveis como tem sido esse ano. E no topo da lista, creio que nós precisamos agradecer Pastor Roberto e Dona Jane, que chegaram de viagem poucas semanas atrás e tinham que ralar, trabalhar, suar. Eu sei que eles não conseguiram tudo que eles queriam para receber todo mundo, mas o que eles fizeram em pouco tempo vale o nosso gratidão pelo esforço, pelo amor que eles sempre fazem cada ano, mas eu sei que esse ano foi um esforço além do normal para que o retiro poderia acontecer. Então vamos agradecer, batendo palmos seria melhor fazer outra coisa, né? Escrever uma carta, ou passar e falar com eles pessoalmente, mas pelo menos como grupo a gente pode agradecer dessa forma também, tá bom? Se você gosta do seu tempo aqui, pensa em tudo que você vê, tudo que tem que estar preparado em termos de salas, de quartos, e tudo que passa. Pessoalmente agradece esse casal que sempre faz isso todo ano com tanto amor e carinho. Também nós temos as nossas cozinheiras que já quase são fixos, né? Agora temos a Rosilda, temos a Adelina, agora de manhã temos a Irmã Daisy também, que deixa tudo pronto de manhã. A irmã Dão, que está aqui, ali, fazendo isso, fazendo as compras. Também a Emily juntou com a turma esse ano para dar uma mão na cozinha. Então vamos, levante essas irmãs que se dedicam para providenciar uma comida tão gostosa. Agradecemos muito o seu trabalho, dia
que esse banquete surgiu da cabeça delas. Essa não foi a nossa ideia, a gente estava deixando de lado o banquete, mas elas trouxeram de volta. Falaram, não, um retiro sem banquete? Então, graças a Deus surgiu, mas foi do coração delas de providenciar toda aquela beleza e comida gostosa. Também quero agradecer à equipe, os pastores, pastor João, cadê a Joy? Escondida, que é sempre escondidinha, né? Olha, em 5 dias fazendo o número de sinos assim, eu fico de boca aberta, né? Essa trabalho que ela sempre faz com a música, estamos sentindo falta do pastor Ricardo, que sempre trabalhou na área da música especial, organizando coral, organizando os músicos, que esse ano agora está com outro ministério em Minas Gerais. A gente sente muita falta, mas a Joy entrou com essa ideia dos sinos e acho que é uma novidade muito legal. Quero agradecer o trabalho dela. Minha esposa também me ajuda bastante. Quem mais? Pastor Natan. Eu sei que o pastor Brandon e a irmã Melissa gostariam de estar. Eles sempre participam nos retiros com muita energia, muitas ideias. Tem participado um pouco do planejamento desse, mas devido à saúde dele, não podiam estar. Mas você viu na segunda-feira o desejo dele de ficar. Ele queria estar, participar nos outros dias, na parte das crianças e tudo. Então, se você tem um e-mail dele, da família, manda um e-mail para eles, falando que você sentiu falta do envolvimento deles também aqui no nosso retiro. E vamos agradecer também, sim. Tem uns acampantes aqui que trabalham muito na preparação. Quem são? Rafael também, especialmente Felipe, Andrão e Isabel. Isso, vamos. Eu fiz várias viagens para cá na semana antes e cada vez que eu estava aqui eu via eles trabalhando, pintando, limpando. Você não sabe como é a montagem, como camas voam por aqui, né? A dona Jane tem uma ideia. Amanhã ela muda de ideia, voa as camas para caber todo mundo nos lugares. E quem faz as camas voar são os rapazes daqui da igreja, né? Então agradecemos por estar aqui, eles se envolvem muito com a obra daqui. E queremos agradecer ao pastor Will, que veio de São Paulo, deixou a sua esposa lá. É uma pena que ela não chegou, vocês iam madurar a conhecer a dona Renata. Amém. Ela é difícil, você tem que conhecê-la para apreciar como ela é muito legal. Como ela cumprimenta, não, é a palavra certa? Completo. Completa o pastor Will, né? Um casal maravilhoso no serviço do Senhor. Mas agradecemos também a sua presença, seu envolvimento. Esquecemos alguém? Eu. É claro que o retiro sem acampante seria um fracasso. Se vocês não viessem, né? É verdade. A equipe chegando aqui vai fazer o quê, né? Então agradecemos a sua presença, o seu envolvimento também. Graças a Deus Ele está nos dando um espírito de cooperação. Não lembro o último retiro em que nós tivemos grandes problemas. A gente sempre tem problemas, né? Coisas para resolver. Mas aquele retiro que você quer esquecer, eu não lembro quando nós tivemos uma coisa dessa. E isso é devido ao quê? Tá lembrando de alguém? Não, já esqueci. A minha memória é curta talvez, mas... Já esquecemos. Isso, já esquecemos aquele. Nem lembro o que era. Então, mas vamos agora. Temos mais uma sessão na manhã com o pastor Will. Mas eu sei que
daqui para amanhã já muda a marcha, já pensamos em fazer as malas, voltar para casa, tem as aulas começando. Mas não esquece daquilo que você ouviu do Senhor dessa semana. Como Jesus fala no fim do Sermão da Monte, tem dois homens, o homem sábio e o homem tolo. Se você presta atenção naquele trecho, os dois homens ouviram a palavra do Senhor. Não é que um ouviu e o outro não ouviu. Os dois homens ouviram a mesma coisa. Mas um homem sábio, ele faz o quê? Ele age em cima daquilo que ele ouviu, enquanto o homem tolo escuta, mas sai sem mudar nada na sua vida. Vale ouvir, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. É o primeiro passo. Mas a decisão não é completa se nós não agimos em cima daquilo que temos ouvido. Isso que Deus vai nos dar a oportunidade de fazer nos próximos dias. Vai nos dar oportunidades de agir, de demonstrar o nosso amor para com o nosso Deus. Pastor João, tem alguma coisa a adicionar? Esqueceu de dizer que a minha fez mais que quer ajudar na cozinha. Pois é, nós convidamos, até que eu troquei, nós convidamos ela a dar palestra e ela apareceu na cozinha também. Né? Agradecemos muito a disposição, ela está aqui fazendo... Eu fico... Realmente, você tem que sentar e conhecer a história dela. As mudanças, as reviravoltas em tudo que Deus está fazendo com a vida dela é uma coisa impressionante. Mas ela apareceu do nada, alguns dias antes do retiro. Ligou, olha, eu tenho essa oportunidade para chegar aqui e caçar uma bolsa aqui no UFRJ. Pode ficar em casa? Pode, claro. Não convidou ela a vir no retiro e a gente ficou pensando, ela conhece muito sobre ciência, vamos convidar ela a participar desse lado. E ela fez com muito carinho e se envolveu na cozinha também. Então, quero agradecer a menina. E aproveite, ela deu seu e-mail, né? E você, com certeza, se você tem alguma dúvida nesse lado da ciência, mais que ela, se ela não souber a resposta, ela vai caçando e dando recursos para você saber, né? Para você se defender na sala de aula, ou mesmo os seus próprios pensamentos. Então, agradecemos a todos. Vamos ter uma palavra de oração e 5 minutos, vamos voltar. Não vai longe, não. Bebe um pouquinho de água, vamos voltar a ter nosso tempo de testemunhos e como o pastor João falou, se sobrar tempo, a gente faz alguma coisa antes de ir para os quartos. Pastor João, pode encerrar nosso culto de noite. Pai, graças te damos pelos dias que passamos aqui, especialmente pela tua palavra pregada, de maneira bem clara, de maneira poderosa. Agradecemos pela proteção, pela comunhão gostosa do Senhor que proporcionou a nós e pedimos ainda mais por meio dessa noite, pelos testemunhos que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Pedimos também pela saída amanhã, que o Senhor abençoe aqueles que vêm buscar, aqueles que precisam retornar também, que possamos chegar bem em nossos lares e pôr em prática tudo que ouvimos aqui durante esses dias para a tua glória, como o pastor também falou, para o nosso bem, para a nossa alegria. Em nome de Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. 5 minutos.